Olá pessoal, tudo bem? Aqui de novo dos estúdios da EDTI. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o gráfico de controle, que é uma ferramenta muito importante aí para quem gerencia qualquer indicador e uma ferramenta também que faz parte do corpo de conhecimento do Green Belt, Black Belt e dos cursos de Seis Sigma. Aqui na figurinha que eu trouxe para vocês, a gente tem uma charge do Walter Schilhert, que foi quem desenvolveu essa técnica, que tem como principal objetivo separar as causas de variação do processo. Se a gente está com causas comuns ou causas especiais. Quando a gente só tem causas comuns, a ideia que tem por trás é que a gente vai atuar no processo como um todo, tentar entender os problemas que acontecem todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Quando a gente tem alguma causa especial, o foco de análise é atacar pontualmente no processo. O gráfico de controle, desenvolvido pelo Schilhert, ele tem essa carona que está no slide de vocês, que nada mais é do que uma linha central, geralmente a média, e duas linhas de controle que estabelecem o que seria a variação natural do processo. Esses limites de controle são calculados através de fórmulas estatísticas que não vem ao caso aqui a gente discutir, porque o Minitab se preocupa em calcular. O nosso interesse é aprender a interpretar e construir no Minitab esses gráficos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico desenhado, não é isso? A linha central é uma média e as linhas vermelhas são os limites de controle, o limite inferior de controle e o limite superior de controle. Cada ponto no gráfico refere-se a uma amostra de pontos. Por exemplo, eu posso na minha máquina retirar 5 peças de hora em hora. Se eu tenho 5 peças de hora em hora, eu preciso resumir a informação dessas 5 peças. Então, um ponto no gráfico vai representar alguma estatística dessas 5 peças. Geralmente a média ou o desvio padrão. Então é isso que define o subgrupo. Agora, eu também posso tirar uma peça de hora em hora. Nesse caso, eu tenho um subgrupo de uma peça. Então, o tamanho do subgrupo me diz em quantas peças essa informação se refere. Isso vai ser importante para a gente informar para o Minitab e ele poder fazer os cálculos de maneira adequada. E para finalizar, a outra etapa importante na construção do gráfico de controle é definir qual tipo de gráfico é adequado para os dados que a gente está querendo estudar. Aqui na área de qualidade, a gente tem 3 grandes grupos de variáveis. É lógico que existem outros, mas a gente trabalha com essas 3 principais. Primeiro é uma variável que a gente chama de contagem. Eu conto defeitos ou não conformidades. Por exemplo, eu quero contar quantos riscos eu tenho na peça. Um outro tipo de dado é um dado de classificação. Eu classifico cada item como conforme ou não conforme, ou unidade defeituosa ou não defeituosa. Então, uma unidade com 3 defeitos, ela é defeituosa. Então, é uma outra maneira de eu medir uma característica de qualidade. Tanto a contagem quanto a classificação fazem parte do grupo dos dados de atributo. Então, esse é o primeiro ramo. Se eu quero falar de dado contínuo, eu vou do outro lado do ramo de decisão. E agora, a definição que eu preciso encontrar é o meu subgrupo, ou a minha amostra instante a instante, tem tamanho 1, eu retiro uma peça de hora em hora, ou tem um tamanho maior ou igual a 2, eu retiro 2, 3, 4, 5 peças de hora em hora. Ok, então esses são os tipos de dados que a gente vai ter. Quando eu falo de contagem, o gráfico que a gente usa é o gráfico U, defeitos por unidade. Quando eu falo de uma variável de classificação, o gráfico mais adequado é o gráfico P. Eu vou representar o percentual de unidades defeituosas ou não conformes ao longo do tempo. Por exemplo,
percentual de entregas atrasadas. Para cada entrega atrasada eu classifico, para cada entrega eu classifico como atrasada ou em dia. E aí eu acompanho semanalmente o percentual de entregas atrasadas. Ok, fechamos o ramo de atributos. Vamos voltar para o de dados contínuos, que a gente também chama de dados de variáveis. Quando o tamanho do subgrupo é 1, a gente faz um gráfico X, ou gráfico de individuais. Uma peça de hora em hora, eu meço o comprimento. Variável contínua, tamanho do subgrupo 1, medida individual. Caso eu meça, por exemplo, 5 peças de hora em hora, também o comprimento, que é uma medida contínua, o tamanho do subgrupo é maior ou igual a 2, nesse caso, 5. Então, a gente faz um gráfico x-barra. Quando o tamanho do subgrupo é fixo, eu posso tanto fazer um gráfico x-barra R, R vem de range, amplitude, quanto um x-barra S, S de standard deviation ou desvio padrão. Tanto a amplitude quanto o desvio padrão dão uma ideia da homogeneidade do nosso lote. Caso o tamanho do subgrupo seja variável, por exemplo, na primeira hora eu retiro 5 peças, na segunda 3 peças, na terceira 10 peças, então o tamanho do subgrupo varia de amostra para amostra e eu preciso fazer um gráfico de x/s. Por quê? Porque quando eu trabalho com subgrupo constante, eu posso comparar a amplitude. A amplitude de 5 peças é comparável. A amplitude de 3 e 3 peças também é comparável. Agora, comparar a amplitude de 3 com a amplitude de 5 peças, provavelmente a de 5 peças terá uma amplitude maior. Então, quando o subgrupo é variável e a variável é contínua, eu preciso trabalhar com um gráfico de x/s. Então, aprendido isso, a gente pode partir para o nosso arquivo de exercícios. Quem quiser acessar o arquivo pode mandar um e-mail para mim, marcelo@edti.com.br, que eu disponibilizo para vocês. O primeiro arquivo que eu quero trabalhar é o gráfico de controle de ausências, é o arquivo número 18. Então, o que a gente tem aqui? Diariamente, o setor de RH marca quantas ausências aconteceram em 90 funcionários. Então, a gente tem informação para 20 dias e quer monitorar a informação de ausências, que é um indicador importante para o setor de RH. Então, para cada funcionário, o que a gente faz é classificá-lo como ausente ou não ausente. E o indicador que a gente vai usar é o percentual de ausências. Se a gente voltar aqui para o nosso slide, quando eu classifico cada unidade como ausente ou não ausente, eu estou trabalhando com uma classificação. Consequentemente, a gente vem para o gráfico P. E como cada dia eu tenho 90 classificações, que são os 90 funcionários, o tamanho do meu subgrupo será 90. Então, definido isso, a gente só precisa localizar o caminho aqui no Minitab. Ele está em Stat, Control Charts, Atributos, P. Então, quando a gente pede para o Minitab executar esse gráfico, o que a gente precisa informar aqui no campo de variáveis é o indicador, ausências. E no tamanho do subgrupo, a coluna que indica o tamanho do subgrupo, nesse caso, número de funcionários. Agora, todo o trabalho sequente é feito pelo Minitab. Ele produz um gráfico P de ausências. O que a gente pode perceber é que o processo está estável. A média de ausências é de 11% diariamente. E se a gente quiser reduzir o percentual de ausências, como o processo está estável, a gente precisa entender o que acontece todos os dias que geram esse percentual alto de ausências. Então, esse foi o primeiro exemplo que a gente fez. Agora eu quero trabalhar com outro tipo de gráfico. Então, para isso, a gente pode abrir aqui
o arquivo 19, gráfico de controle de acidentes. Então, mensalmente, a área de segurança anota o número de acidentes que aconteceram na empresa. E a gente quer monitorar esse indicador. Número de acidentes é uma contagem, é um dado inteiro. Portanto, eu tenho que fazer um gráfico U. Para fazer o gráfico U, no Minitab, Stat, Ctrl Charts, Atributos, U. De novo, no campo de variáveis, nosso indicador. E o tamanho do subgrupo, nesse caso, como eu não tenho uma coluna que indique, eu preciso especificar o tamanho do subgrupo. Como nesse caso são acidentes por um mês, o tamanho do subgrupo é 1. Sempre que eu trabalho com um gráfico de contagem, o que eu estou monitorando é a taxa, nesse caso de acidentes. Nesse caso, a gente percebe que existem duas causas especiais aqui apontadas pelo gráfico. No ponto na amostra 7 e outro na amostra 10. Então, a gente poderia tentar investigar o que aconteceu nessas amostras. Provavelmente, o processo mudou, tem alguma causa especial influenciando essas amostras. Agora, a gente já trabalhou com os dois gráficos de atributos. Vamos passar para variáveis contínuas. Um exemplo seria monitorar o gasto mensal com treinamento. Gasto mensal em milhares mensalmente. Então, a empresa anotou qual foi o gasto mensal. Como o gasto é uma variável contínua, e nesse caso o tamanho do subgrupo é 1, porque é gasto para um mês, o que a gente pode fazer, voltando aqui na nossa árvore de decisão, dado contínuo, tamanho do subgrupo 1, gráfico de individuais. Então, para fazer o gráfico de individuais, de novo, a Stat, Ctrl Charts, Individuals, Individuals. Nosso indicador é gasto, e se a gente quiser incluir a informação do eixo horizontal, a gente pode clicar aqui no Scale, Stamp, clica dentro do retângulo horizontal e seleciona mês. Ok, ok. Todo o trabalho de cálculo é feito pelo Minitab. Nesse caso, a gente percebe também que o processo de gasto mensal com treinamento é estável. Faltou a gente trabalhar com os gráficos X-barra. Então, para introduzir esse problema, eu vou pedir para vocês abrirem o arquivo 56, tempo de operação. Então, aqui foi monitorado a informação semanal. A gente tinha o deslocamento de Houston para Chicago. Então, era uma operação logística, a gente tem esse tempo de deslocamento. Essa viagem era revezada por 3 motoristas, com o mesmo trajeto, e semanalmente a gente anotava o tempo, uma informação de tempo para cada um dos 3 motoristas. Então, tempo é uma variável contínua. Nesse caso, o tamanho do subgrupo é 3, porque para cada semana eu tenho 3 informações. O tamanho do subgrupo é fixo, são sempre 3 informações. Então, tanto a gente pode fazer um gráfico de x/r quanto x/s. A gente vai preparar cada um deles para poder discutir com vocês. Então, para fazer um gráfico de x/r, Stat, Ctrl Charts, subgrupos, x/r. Clica e ele disponibiliza a opção para a gente. A variável do indicador é o tempo.
E o tamanho do subgrupo aqui é 3. Dito isso, o Minitab faz os cálculos e joga a informação aqui para a gente. Então, o primeiro ponto no gráfico superior está explicado aqui. É a média amostral. Então, cada ponto é a média da amostra. Então, na amostra 1, a média foi 47. Se a gente voltar aqui para a nossa planilha de dados, a média de 45, 48 e 48 é 47. Então, cada ponto é a média da amostra no gráfico superior. No gráfico de baixo, a gente tem a amplitude da amostra. Então, o primeiro ponto aqui dá amplitude igual a 3. O que é 3? 3 é a amplitude de 45, 48 e 48. Máximo 48, mínimo 45, amplitude igual a 3. Então, a amplitude dá uma ideia da variação de cada amostra. O interessante desse exemplo é que a gente compara que na semana 13 eu tenho uma causa especial na média, que não é uma causa especial na amplitude. Pergunto para vocês, o que pode ter acontecido para alterar a média, ou seja, o centro da distribuição, mas não a variação da distribuição? Nesse caso, é algum fator que afetou todos eles, porque o centro foi deslocado, mas a variação não, portanto, todos foram alterados. Se a gente volta na nossa planilha de dados e procura pela semana 13, a gente percebe que nessa semana o tempo de operação ou o tempo de deslocamento para os 3 foi bastante alto. Por exemplo, o que pode ter acontecido é um desvio que todos tiveram que percorrer nessa semana 13. É uma causa especial que afetou todos os motoristas. Já na semana 15, o que acontece é um pouco diferente, porque é uma causa especial que afeta a amplitude, ou seja, a variação, mas não afeta ou não é uma causa especial na média. O que pode ter acontecido? Algum deles demorou muito ou pouco, o que afetou a amplitude. Mas os outros mantiveram o mesmo valor. Vamos voltar para os nossos dados e localizar a semana 15. Na semana 15, 2 deles tiveram um tempo de deslocamento médio, próximo da média, enquanto o terceiro motorista demorou 59 minutos. Provavelmente é alguma coisa que só afetou ele. Talvez tenha furado seu pneu. Ok, pessoal. Então, esse é o gráfico x/r. Então, a informação que a gente tem no gráfico superior é sobre o centro da distribuição, a média. No de baixo, sobre a variação. Quando a gente fala de qualidade, muitas vezes a gente está preocupado em reduzir variação. Por isso é importante ter um gráfico que monitore a variação ao longo do tempo. Só para a gente comparar, lembrando aqui na nossa árvore de decisão, a gente está falando de tempo, que é contínuo, tamanho do subgrupo 3 sempre, que é fixo, gráfico de x/r ou x/s. Eu vou fazer o gráfico de x/s para vocês. Stat, Ctrl Charts, subgrupos, x/s. A especificação é a mesma que o anterior. Indicador. E embaixo, tamanho do subgrupo 3. E ele gera um gráfico muito similar ao gráfico anterior. O de cima, que é a média, é o mesmo gráfico. O de baixo, que é o desvio padrão, tem uma informação sobre a mesma característica da distribuição, que é a variação, só que calculada de uma forma diferente, através do desvio padrão. Então, cada ponto é o desvio padrão da amostra. Mas percebam, a interpretação dos gráficos é a mesma, porque eles estão mostrando o mesmo conceito. Ok, pessoal, espero que tenha ajudado aí vocês a entenderem um pouco sobre
gráficos de controle,